Olá, eu sou Luiz de Oliveira, estamos de volta com WTN Saúde. O tema hoje é fonoaudiologia. Trouxemos aqui a doutora Genise Ferreira. Doutora Genise, qual é a sua formação? Fonoaudiologia clínica, como especializações, fonoaudiologia hospitalar, neuropsicologia e geriatria e gerontologia. Um currículo desse tão vasto, a gente acha que fonoaudiologia só trata criança. O que a fonoaudiologia faz de verdade? Na realidade, essa questão de tratar só crianças, né, é uma coisa que ficou obsoleta ao longo do tempo. Há muitos anos atrás, a fonoaudiologia não era reconhecida dentro da área de saúde. Então, os maiores problemas eram ligados à aprendizagem, problemas de troca de fonemas na fala, de letras na fala, que nós tecnicamente chamamos de dislalia. Então, a fonoaudiologia ficou enfocada durante muitos anos dentro dessas patologias, dentro dessas doenças, dentro desses aspectos, tá? Ao longo dos anos, a fonoaudiologia entrou para a área de saúde, alegando que ela era comprovadamente uma ciência que era capaz de não só tratar de crianças com problemas de fala. E começou então todo um trabalho com pacientes portadores de síndromes, pacientes excepcionais. Primeiro ainda crianças, tá? Depois foi se abrindo um campo maior, ligado mais aos adultos. Por quê? Aqui antigamente, há muitos anos atrás, né? Os pacientes que tinham acidentes vasculares cerebrais, quer dizer, vulgo derrame, né, trombose, e ficavam sem falar, ficavam com problemas de deglutição. O que se fazia por esse doente? Absolutamente nada, tá? Não existia ainda um profissional especializado para aquilo. E a fonoaudiologia, ela provou que ela seria capaz de reabilitar através de exercícios com que esse doente voltasse a falar, tá? Voltasse a comunicação dele oral, que ele voltasse a deglutir. E a fonoaudiologia veio crescendo. Aí ela veio para a área ortodôntica também, né? Veio para a área ortodôntica, da onde os ortodontistas, né, não sabiam também, colocavam as próteses, tá? A pessoa ficava às vezes 2, 3 anos com uma prótese, tirava e voltava tudo. Ué, mas por quê? Eles esqueciam de um detalhe importante. A respiração, se era uma respiração bucal, a pessoa dorme de boca aberta, fala, o tempo todo vai respirando de boca aberta, tá? Esquecia também da postura da língua, se essa postura da língua estava correta. Então, chegou-se à conclusão de que hoje, para se colocar um aparelho dentário, uma prótese dentária, tem que passar pelo fonoaudiólogo. O tratamento tem que ser concomitante, tá? Isso também é uma coisa importante. Porque o arcabouço dentário faz parte da caixa vocal. Exatamente. E o mau comportamento é que leva a doença. Exatamente. Muitas vezes, exatamente. Muitas vezes, na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes. É claro que a gente não pode esquecer de uma carga genética, de pessoas que já têm uma má oclusão, uma má postura, né, dentária, devido à herança. Mas, de qualquer maneira, a língua, a postura da língua e a respiração tem fundamental importância com relação a isso. E aí a fonoaudiologia veio crescendo mais, até que ela entrou dentro dos hospitais, né? Se você falasse há 20 anos atrás em fonoaudiologia hospitalar, e eu achar que você estava falando de marcianos ou qualquer coisa parecida, né? Então, por que esses pacientes iam necessitar, restritos ao leito, um fonoaudiólogo? E eu me lembro muito bem de que quando eu entrei para trabalhar em hospitais, sempre havia esse questionamento. Às vezes o médico chegava para mim e falava assim, mas vem cá, qual é o seu papel aqui dentro? Né? Qual é a sua função? E dentro de um hospital você tem uma gama muito grande de idosos. Certo. Esses idosos precisam ser reabilitados. Por isso, então, essa subespecialidade, né? Isso, gerontologia, geriatria ligada à fonoaudiologia. Então, esses idosos precisam por quê?
ou eles estão traqueostomizados, né? Ou com eles sondas estão nasentéricas, fazendo uso de sonda ou catéter nasentérico e precisa fazer esse desmame para introduzir uma dieta. Quem faz esse desmame é o fonoaudiólogo, né? Fazendo dietas de prova, fazendo exercícios adequados, quando esse paciente ele é portador de disfagia, que é um transtorno na deglutição. Ok. Bom, a gente volta já com mais um bloco WTN Saúde. Estamos de volta com WTN Saúde, fonoaudiologia. Doutora Genise, a gente já sabe que existem múltiplas funções do fonoaudiólogo dentro do hospital, mas quando, fora do hospital, o doente procura o fonoaudiólogo? Depende da idade e depende da queixa principal. Se for criança, se ele tiver com um problema de troca de letras na fala, troca de letras na escrita, né, ou até mesmo uma gagueira, a tolerância para troca de letras na fala e atraso de linguagem, que aquela criança que está custando a falar, né? A tolerância é até 3 anos de idade. Agora, com relação à gagueira, que é uma outra preocupação, a tolerância é até 5 anos. Por quê? Porque existe uma gagueira fisiológica que a criança está adquirindo informações novas, é um mundo que está chegando para ela. E pode se resolver por si só, né? Exatamente. Então, a tolerância vai até os 5 anos de idade. Após os 5 anos, se essa disfluência, que é o termo técnico, né, a gagueira persistir, aí sim, deve ser encaminhado ao fonoaudiólogo. Quem tem que ficar atento é a mãe, né? Isso. Se há também história de fracasso escolar, aquele aluno que está sempre repetindo o ano, podemos estar diante de uma patologia que chama-se dislexia. Ou hiperatividade também. Ou também a hiperatividade, ou TDA, que é o TDA sem hiperatividade, tá? Ou TDAH, que é o TDA, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Que os neurologistas, né, têm a medicação adequada, eles fazem muito uso de Ritalina, outros não, né? Existe dosagem também de ahistidina, que é no sangue, para ver o grau de hiperatividade. Tá, então esse trabalho é um trabalho conjunto, né? Multidisciplinar. Isso, São os pediatras, neurologistas e os Isso. próprios pais, os parentes, a família. Também, a família perceber, porque o que acontece? Às vezes a criança tem um excesso de mimo e a família acha muito bonitinho falar errado, mas vai colher esses frutos, né? Que são frutos anômalos, vamos dizer assim, né? Vai colher esses frutos mais tarde. Uma outra questão, a questão do encaminhamento. O pediatra dificilmente encaminha, tá? Nós recebemos, assim, muito de neurologistas, né? Recebemos até da própria escola, porque a escola percebe, aquele aluno está atrasado, aquele aluno está com história de fracasso escolar, ele está repetindo muito o ano, então ele tem que ter a avaliação da fono, tem que ver o que está acontecendo, né? Recebemos do otorrino, porque independente da idade, vamos avançar, né? Vamos sair um pouco mais aí dessa pré-adolescência infantil, né? Essa parte mais infantil, para o adulto. Aí já são os problemas nas cordas vocais, de nódulo, fenda glótica, tá rouco, o que está acontecendo? Então também se encaminha, né? O tratamento quem faz é o fonoaudiólogo. É o fonoaudiólogo também, com exercícios adequados, exercícios respiratórios, exercícios diafragmáticos, né? Que é o fundamental. Aquele paciente que tem a língua presa, é sempre cirúrgico ou você consegue resolver só com o tratamento clínico? A frenectomia, ela só é utilizada quando realmente esse freio vai trazer prejuízo na emissão vocal. Porque você pode ter uma pessoa com um freio curto, porém a emissão vocal ser perfeita. Então não tem indicação de frenectomia. Outra pergunta, uma curiosidade. O gago tem cura, não? A gagueira, infelizmente, não tem cura. A gagueira é atenuada com exercícios. Ele é capaz de não gaguejar mais. Isso sim. Agora, é como se fosse, vamos dizer, um herpes, né? Então, a pessoa sempre vai ter o herpes. Na hora que ele ficar mais estressado ou tiver uma mudança de ambiente térmico, aí vai aparecer. O gago é a mesma coisa. O gago tem que ter um acompanhamento psicológico, porque normalmente o gago, se ele
não tiver esse acompanhamento, é muito difícil, porque ele se torna tímido, porque ele já tem vergonha de falar, né? Porque ele tem vergonha de se aproximar das pessoas, porque ele vai receber apelido na escola e ele vai carregando isso a vida inteira, até a fase adulta. E na fase adulta, ele vai, se forma e aí ele quer dar palestra, exemplo. E como é que ele vai dar essa palestra? Ele não tem uma comunicação. Quem não tem comunicação, né? Exatamente, não consegue nada. Infelizmente, não consegue nada na vida. Porque você tem que ter poder de persuasão, poder de comunicação para conseguir. Até em consultório a gente percebe isso, não é verdade? Se uma pessoa chega no teu consultório, você está lá todo sério, né? E não tem aquela interação com o paciente, você não cativa. Perde a aderência, Exatamente. não consegue convencer, né? Exatamente. Mas então o gago tem solução, mesmo que não tenha cura, você consegue melhorar muito. Ele pode dar umas escorregadas de vez em quando, mas é um tratamento longo, tá? Mas com a certeza de que será atenuado. Ótimo. Ok, voltaremos já com mais um bloco WTN Saúde. Estamos de volta com WTN Saúde, fonoaudiologia. Doutora Genise, eu como médico muitas vezes tenho um paciente internado, eu peço parecer para fonoaudiologia, assim, paciente com dislalia, solicita avaliação. Bom, na verdade a gente não sabe exatamente como explorar uma especialidade. Claro. A disfagia é uma indicação absoluta. Como é que a gente pode abordar isso melhor? Na realidade, até esse meu sorriso, né, é porque nós achamos graça, porque realmente o médico, tirando o neurologista, que tem mais consciência, né, ele realmente não tem consciência, porque não por culpa dele. Porque eu acho que essa iniciação deveria estar lá atrás na faculdade de medicina, para ele poder ter noção o que é dislalia, o que é uma disfagia, o que é uma disfasia, o que é uma afasia, enfim, os transtornos ligados a emissões vocais ou de linguagem, né? Então, é muito comum isso, viu, Luíde? A gente pegar parecer e ele não sabe o que colocar, aí ele coloca dislalia. Ou então, todos são afásicos. Então, a gente vai lá, entendeu? Aí tá pensando que o paciente não está falando absolutamente nada, está com troca de emissões, e o paciente está falando, tá? Agora, a disfagia, aí já não. A disfagia, isso aí é uma coisa até de tradução, né? Transtorno, fagia, alimentação, fago, deglutição, tá ligada a essas funções, né? A parte alimentar. Então, quanto a isso, o médico já teve um avanço, entendeu? Com relação à nossa presença dentro do hospital, né? Mas mesmo assim encontramos muita dificuldade, porque eu não bato de porta em porta nos leitos do hospital, mas quando nós passamos para passar visita em algum doente nosso, nós passamos e vários assim estão com catéter nasentérico, e aí por que não chamou o fonoaudiólogo? O fonoaudiólogo tem essa prerrogativa de tratar os pacientes com dificuldade de se alimentar. Sim, né? Geralmente muitos os idosos, estão né, também traqueostomizados, e você não deve fazer a retirada e diminuição de cânula, tá? Sem avaliação do fonoaudiólogo, porque esse paciente vai voltar a se alimentar. Então a gente precisa saber se esse bolo alimentar ele vai passar adequadamente, entendeu? Pelo esôfago. Você não vai ver alguma broncoaspiração. Então, qual é essa traqueia, na realidade, ficou aberta. Essa é uma complicação que se pode ter com o paciente se alimentando inadequadamente, né? Exatamente, pode-se ter. A broncoaspiração, né, vai a óbito. Né? Pode dar uma pneumonia química. Com certeza, entendeu? Então, o que acontece? Às vezes perde-se paciente por uma questão de reabilitação e não medicamentosa. Porque a disfagia, não há medicação para disfagia. A medicação para disfagia é a fonoaudióloga fazendo a reabilitação oromiofascial, que é o trabalho de motricidade oral, que é peri e intraoral, tá? Com alguns manuseios que nós fazemos de manobras mesmos para estimular reflexos, né, de deglutição, que é o de Gaga, que é aquele da ânsia de vômito, o volar palatal, movimentação de língua. Então, alguns recursos nós usamos, tá? Existem ainda outras doenças que se
poderiam se aproveitar da fonoaudiologia? A doença de Parkinson? Com certeza. A doença de Parkinson, a ela, que é a esclerose lateral amiotrófica, né? A esclerose múltipla, o Alzheimer, né? Vamos falar dessas 4, basicamente. Essas doenças devem ser tratadas pelo fonoaudiólogo. Devem ser tratadas. A gente já volta. Ok. A gente volta já com mais um bloco WTN Saúde. Estamos de volta com WTN Saúde, fonoaudiologia. Doutora, estávamos falando sobre as principais doenças neurológicas que são tratadas pela fonoaudiologia. Certo. Vamos incluir Parkinson, tá? Esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, Alzheimer e não podemos esquecer dos acidentes vasculares encefálicos, que todo mundo fala AVC e na verdade é AVE, né? Que para a parte assim, popular, o pessoal entender melhor, são as tromboses, são os derrames. Qual é a função do fonoaudiólogo dentro dessas patologias? Qualificação de linguagem, tá? Para quem é portador de afasia, quer dizer, ele está com problema de emissão, ele não consegue, ele pensa, mas ele não fala, tá? Outros ficam com um jargão, eles falam mamamamamama, é uma linguagem primitiva, foi o que restou depois daquele acidente vascular cerebral. Com relação ao Parkinson, a esclerose múltipla e Alzheimer, ao longo do tempo, eles vão perdendo a deglutição, eles vão se tornando pacientes disfágicos, né? E também a qualificação da memória, principalmente no Alzheimer, né? E no Parkinson, porque o Parkinson demencia, né? O Alzheimer já é caracterizado mesmo como uma demência. Ela é um sofrimento ao longo do tempo, porém não demencia, o paciente ele fica lúcido até o final. Explica ela, exatamente. A esclerose lateral amiotrófica, ela é uma doença autoimune, né? E ela é uma doença degenerativa, progressiva e também vai destruindo todos os neurônios, né? Então, o paciente vai perdendo todas as capacidades motoras dele. E aí a deglutição e a voz, inclusive, até interessante, porque um dos primeiros sinais de aparecimento da ELA é a modificação da qualidade da voz. A voz fica completamente transtornada, é uma voz totalmente diferenciada, que uma vez um otorrino no hospital quis fazer uma pegadinha comigo e ele chegou e falou assim para mim: fulana, a paciente, fala um pouquinho com a doutora Genise. Aí ela falou, aí ele perguntou assim, o que ela tem? Eu falei, ela. Aí ele falou, nossa. Eu falei, mas eu sou fonoaudióloga. Não, mas então, como ele eu ia não dizer, conseguiu. como eu ia perguntar, ele não conseguiu. Você melhora esse paciente depois da doença instalada ou você previne de alguma forma também? Na realidade, a gente faz um trabalho para postergar esse sofrimento, né? Porque lá na frente esse paciente vai ser gastrostomizado, não vai ter outra opção. Ele vai perder mesmo, mas pelo menos a gente, sabe, faz um prolongamento daquele sofrimento futuro, tá? A esclerose múltipla, dependendo da área, porque é esclerose múltipla ou em placas, né? Dependendo da área de desmielinização, aonde os neurônios morrem, então a deglutição pode ser comprometida, a memória pode ser comprometida também. E o Parkinson também, né? Que é localizado na área negra do cérebro, que compromete a parte de serotonina e a doença aparece em blocos primeiro um de mid, outro de mid, e vai comprometendo ao longo do tempo, tem a demência por Parkinson, tá? Mas uma outra coisa que vocês fazem melhorar muito é a retirada daquelas sondas, ou seja, evitar muitas vezes uma gastrostomia, tirar as sondas mais precocemente, as sondas nasoentéricas, as Dobhoff. Isso é um papel importante, né? Eu acho importantíssimo, eu acho que o fonoaudiólogo, vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Está de parabéns, sabe? Porque, mais uma vez, não usamos medicações, não há artifícios, são manobras manuais, né? Principalmente nos pacientes passivos, que tem paciente que tem um grau
de comprometimento, né, a nível neuronal, então ele não participa da terapia. Então essas manobras são feitas por nós, são as manobras passivas, sem colaboração do doente, e ele volta a deglutir. É fantástico, né? É fantástico, fantástico. Eu acho que, olha, vocês estão de parabéns para o fonoaudiólogo com relação à disfagia, com acho. certeza. Bom, a gente volta já com WTN Saúde. Estamos de volta com WTN Saúde, fonoaudiologia. Doutora, com o aumento da longevidade, as pessoas hoje vivem muito mais, então acomete-se maior número de pessoas com demência senil. Certo. E alguns doentes nem estão dementes, estão deprimidos. Então, como é que a fonoaudiologia aborda esses doentes? Olha, na realidade, a fonoaudiologia, ela vai ter que ter um complemento da neuropsicologia, tá? Essa abordagem, existe um tipo de exame que é o exame neuropsicológico. Esse exame neuropsicológico, na realidade, é uma avaliação das funções cognitivas desse idoso, tá? Então, é avaliada atenção, percepção, memória, concentração, praxis, que é a destreza dele, deambular, tudo é observado através de testes, ok? Normalmente, são neurologistas ou psiquiatras que encaminham, tá? Mas até essa realidade ainda está um pouco precária, entendeu, Luíde? Porque muitos idosos são rotulados como dementes, mesmo que senis, né? São rotulados até com Alzheimer. Chega muito para mim e fala assim, já está com diagnóstico de Alzheimer. Já não, tá mas rotulado. ele não tem Alzheimer, entendeu? Às vezes o paciente está deprimido pela própria longevidade. Porque ele fica lembrando que tem uma série de atividades, uma série de coisas que ele fazia que ele Já não é capaz de fazer. já não é mais capaz de fazer. Perde os amigos. Exatamente, né? Então, o que a gente pode ajudar com relação a esse idoso, né? São os exercícios, mostrar que ele tem capacidade não só mais para aquilo, mas para outras coisas ele ainda pode fazer. O idoso tem uma tendência muito grande a comprar aquela cadeirinha do papai, do vovô, botar o banquinho ali na frente, ficar diante da televisão e fica o dia inteiro em casa e não quer sair. E o idoso tem mais é que sair. Se o idoso for sozinho, ele tem mais é que namorar, ele tem mais é que dar beijo na boca, porque ele ainda está vivo. Nós temos que dar qualidade de vida para esse idoso e não rotular longevidade, tá? A doença. Longevidade faz parte do caminho natural de todo o ser humano e até mesmo o ser vivo, a plantinha, né? Ela nasce, cresce, reproduz e morre. Nós não somos diferentes disso. Eu tenho recomendado, assim, para evitar algumas doenças como o próprio Alzheimer, a leitura. Sim, quer dizer, a leitura, com certeza. exercício da memória e tudo. Fundamental, fundamental. Fora o hábito de ler, que ao invés de ter um comportamento só de assistir programas de televisão e tudo, os idosos devem ter. Qual o exercício mais eficiente para você regredir esse tipo de doença ou postergar o aparecimento dessas lesões? Viajar, conhecer, né? Exatamente, viver. Conhecer novos locais, ir para o shopping, fazer compras, não perder o hábito das atividades diárias. Tudo que a empregada vai fazer, não, peraí, deixa que eu faço a lista das compras, deixa que eu vou lá na despensa e olho o que está faltando. Na realidade, o idoso, ele vai deixando para que os outros façam por ele. E esse é um grande erro. E a família não sabe como lidar com isso. Não sabe. Eu acho que o que seria interessante é começar a ter cursos para os familiares, para eles saberem lidar com os idosos. Porque esses idosos vão chegar um momento que eles poderão ou não, restrito ao leito, mas o caminho natural. E aí, quando esse idoso fica dependente de um leito dentro de uma residência, quando é dentro do hospital, ele tem todo o aparato ali, todos os profissionais. Mas quando é instalado o home care, ou quando o plano de saúde não dá o home care, mas de qualquer maneira, esse familiar fica sobrecarregado. A vida das pessoas dentro daquela família é um transtorno, né? É um transtorno. Vai mudar, não tem jeito, né? São profissionais, é o médico que entra, é o fono que entra, é o físico que entra, é o TO que entra, o terapeuta ocupacional.
Enfim, há toda uma modificação e as famílias não estão preparadas. Então há de que se atentar para esse tipo de problema, para as pessoas se Exatamente. conscientizarem e saberem lidar com isso. Conscientizarem Com para menos poder lidar, sofrimento. com menos sofrimento. Vai passar por isso. Porque, na realidade, o que a gente percebe? O despreparo da família acaba angustiando e adoecendo mais o idoso. Ok, a gente volta já com mais um bloco WTN Saúde. Bom, estamos de volta com mais um bloco WTN Saúde. Fonoaudiologia é o nosso tema. Bom, doutora, me fala um pouco sobre os distúrbios audiométricos, os distúrbios da audiometria. Tá, Onde é que vocês se audiologia encaixam de um nisso? modo geral, né? Nós realizamos tanto o exame auditivo com relação à parte clínica, tá? Ou com relação à parte ocupacional trabalhística, né? Aqueles funcionários que ficam expostos a ruídos. Então, nós normalmente montamos cabine, levamos aparelho e fazemos em fábricas, gráficas, transportadoras. Com relação à parte clínica, normalmente o otorrino é que encaminha. Raramente um neurologista encaminha. Hoje a escola já tem uma consciência disso, porque muitos problemas de aprendizagem podem estar ligados à audição, né? Porque antigamente só se fazia o teste do pezinho, né? Quando a criança nascia. Porém, hoje existe o exame que é de otoemissões acústica. Então, o ideal é que o bebê, antes de receber alta do berçário ou de uma UTI neonatal, ele faça não só o teste do pezinho, mas que também faça o exame de otoemissões acústicas, porque isso pode prevenir mais tarde um problema de deficiência auditiva, tá? E aí a escola, que normalmente pede, para essa determinada criança não irá pedir. Outra coisa também, essa geração de agora é uma geração que escuta tudo muito alto, né, Luigi? Então, são esses MP3, enfim, né? A informação, a internet, a televisão. E essa audição é muito exposta. Muitos decibéis a mais e acaba... Muito, muito. Pra você ter uma ideia, se eu fizer isso, ó. Aqui tem 100 decibéis. E a tolerância nossa é de 85. Entendeu? Então, você dá um tapa perto, entendeu? Então, são os traumas sonoros, os traumas acústicos. Então, não só os problemas ocupacionais, né, de trabalho, de indústrias. Isso, mas também na parte clínica, nós não, também. As pessoas né? na vida em geral, que realmente... Sim, até quem dirige muito. Com vidro tá? às vezes aberto, trânsito, por exemplo, ruído. você que faz litotripsia, por que você tem toda uma Aquela acústica? sala acústica e tudo. Porque se você não tivesse aquela sala acústica, você já estava surdo. O paciente que fosse lá já estava surdo. Concorda comigo? Claro, claro. Porque só aquela batida constante, as telefonistas não precisa ter um ruído também tão alto. Um ruído constante, a telefonista atende, o telefone atende. Com o passar dos anos, né, isso é um problema ocupacional. Mas isso também é um problema de uma pessoa que fica na ociosidade e que fala muito no telefone. E ela também pode ensurdecer. Tá? Então, tem várias patologias. Então, normalmente, o otorrino encaminha, né? Bom, então o que a gente pode concluir disso tudo é que a fonoaudiologia é uma especialidade muito vasta, muito ampla. Isso. E que nós médicos, nós, pessoas em comum, parentes, familiares de pacientes idosos e tudo, devemos usar mais o fonoaudiólogo, né? Certo, devemos com saber certeza. encaminhar, saber quando indicar a presença do fonoaudiólogo no nosso paciente, na nossa vida e tudo mais. Retirar essa... que ficou... é quase um estigma, né? Ficou de que um estigma o fonoaudiólogo forte. trata... Ele trata de troca de letras na fala. Ou então, muitas vezes chegam para mim brincando, né? Principalmente no hospital. Aí vem, Genise, eu tô falando assim, 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 é o fonoaudiólogo. Entendeu? Isso aí o fonoaudiólogo sabe pelas paredes. Não é que ele não trate também isso. Claro, mas não é. Hoje muito não é mais do só que isso. né? A fonoaudiologia eu considero assim uma árvore com muitas raízes. Bom, o recado está dado. Doutora Genise, obrigado pela presença. Obrigada, Luiz. Foi muito bom tê-la aqui. Bom, a gente vai ficando aqui com o nosso programa. Semana que vem tem mais. Clica nos nossos extras. Até a próxima.